Existe uma mentira que quase todo mundo acredita. E essa mentira mantém milhões de pessoas presas exatamente no mesmo lugar financeiro por décadas. Não é falta de oportunidade, não é falta de talento e definitivamente não é falta de sorte. O que separa ricos de pobres é algo muito mais desconfortável de admitir. Algo silencioso, algo invisível, algo que começa dentro da mente, muito antes do dinheiro aparecer na conta. E o mais perigoso, a maioria das pessoas nem percebe que está presa nisso. Elas já acordam cedo, trabalham duro, pagam contas, reclamam do sistema e repetem o mesmo ciclo ano após ano. Enquanto algumas poucas pessoas que começaram exatamente do mesmo ponto constroem riqueza real. Então surge a pergunta inevitável: se todos vivem no mesmo mundo, por que alguns constroem patrimônio enquanto outros apenas sobrevivem? Hoje você vai descobrir o que realmente separa ricos de pobres. E talvez essa verdade te incomode, porque no final deste vídeo você pode perceber que o maior obstáculo para enriquecer nunca foi o mundo. Foi algo muito mais próximo, algo que você carrega todos os dias. Mas antes de chegar lá, você precisa entender uma armadilha mental que quase ninguém percebe. E quando você perceber, você nunca mais vai olhar para dinheiro da mesma forma. Desde pequeno, quase todo mundo aprende a mesma regra invisível. Estude, arrume um emprego, trabalhe duro e algum dia a vida vai melhorar. Parece lógico, parece seguro, parece responsável, mas existe um problema. Esse modelo foi criado para estabilidade, não para riqueza. E aqui começa a primeira grande divisão invisível. Pessoas pobres aprendem a sobreviver dentro do sistema. Pessoas ricas aprendem a entender o sistema. Parece uma diferença pequena, mas ela muda absolutamente tudo. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida tentando ser aceita pelo jogo, algumas poucas começam a estudar como o jogo funciona. E isso muda a forma como elas tomam decisões. Veja algo curioso. Duas pessoas ganham exatamente o mesmo salário, mesmo bairro, mesma idade, mesma realidade. 10 anos depois, uma continua apertada financeiramente. A outra construiu patrimônio. O que mudou? Não foi o salário. Foi o padrão mental invisível que guiou cada decisão. Pessoas pobres tomam decisões baseadas em alívio imediato. Pessoas ricas tomam decisões baseadas em impacto acumulado. E isso começa em coisas pequenas, muito pequenas. Tão pequenas que parecem irrelevantes no momento. Mas ao longo de anos, essas escolhas constroem destinos completamente diferentes. E aqui começa a parte desconfortável. Porque a maioria das pessoas não percebe que está viciada em decisões de curto prazo. Conforto agora, recompensa agora, alívio agora. Mas riqueza é construída no território oposto, no território do atraso de recompensa, da disciplina silenciosa, da visão de longo prazo. E é aqui que muita gente trava, porque o cérebro humano foi programado para sobreviver, não para enriquecer. Ele busca segurança, evita risco, prefere o conhecido. Mas riqueza exige exatamente o oposto. E essa contradição cria um conflito interno constante. Um conflito que separa duas mentalidades. A mentalidade que busca conforto e a mentalidade que constrói liberdade. E nos próximos minutos você vai perceber algo ainda mais profundo. Porque a verdadeira diferença entre ricos e pobres não aparece na conta bancária. Ela aparece nas decisões invisíveis que ninguém vê. O jogo que quase ninguém percebe. Imagine dois tipos de pessoas. A primeira vive reagindo à vida. Conta chega, problema aparece. O dinheiro entra e já tem destino. Ela vive apagando incêndios, sempre correndo, sempre cansada, sempre prometendo que um dia vai organizar a vida financeira. Agora observe a segunda pessoa. Ela não reage ao dinheiro. Ela planeja o dinheiro antes dele chegar. Cada real recebe uma função. Cada decisão tem intenção. Cada gasto é consciente.
Parece simples, mas essa diferença muda completamente o resultado ao longo de anos. Porque riqueza não nasce de momentos extraordinários. Ela nasce de consistência invisível. E aqui surge outro ponto desconfortável. Muitas pessoas dizem que querem enriquecer, mas vivem exatamente como alguém que nunca ficará rico. E não percebem isso, porque o padrão já virou automático. Lembra da pergunta que fiz no começo? Se todos vivem no mesmo mundo, por que alguns constroem riqueza enquanto outros passam a vida sobrevivendo? Agora você começa a ver a resposta. Não é o dinheiro inicial, não é a sorte, não é o talento. É o padrão mental que guia decisões todos os dias. Decisões invisíveis, silenciosas, pequenas, mas repetidas por anos. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. A maioria das pessoas não é pobre porque o sistema as impede. Elas continuam pobres porque suas decisões continuam obedecendo o mesmo padrão mental que sempre tiveram. E padrões não mudam sozinhos. Eles exigem consciência, disciplina e, principalmente, coragem para confrontar a própria realidade. Porque admitir que você precisa mudar é muito mais difícil do que culpar o mundo. Então vamos fechar o ciclo. O que realmente separa ricos de pobres? Não é o dinheiro. É a forma como cada pessoa pensa, antes do dinheiro existir. Riqueza é consequência. Mentalidade é origem. E enquanto muitas pessoas tentam mudar apenas os resultados, pessoas que constroem riqueza trabalham na raiz do problema. A forma de pensar. A forma de decidir. A forma de agir quando ninguém está olhando. Porque, no final, riqueza não é um evento. É um padrão. Um padrão construído dia após dia. Decisão após decisão. E agora fica a pergunta mais importante de todas. Se você continuar tomando as mesmas decisões que sempre tomou, onde sua vida financeira estará daqui a 10 anos? A resposta para esta pergunta pode mudar tudo. Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like e, se ainda não é inscrito, se inscreva para mais conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.